Quando a gente fala de dinheiro, talvez não só de dinheiro, mas qualquer aspecto da vida, como os seres humanos são seres complexos, a gente ser razoável é mais importante do que ser 100% racional. E esse é o título do capítulo do livro A Psicologia, de um dos capítulos do livro A Psicologia Financeira, que é exatamente razoável é maior do que racional. E qual que é a ideia por trás desse capítulo que o autor traz? É que o ser humano não é uma planilha, ou seja, você não consegue simplesmente colocar ali na planilha 100% da forma como você vai agir e seguir aquilo, porque a gente não é esse ser humano quadradinho. Nós somos um ser complexo. E por conta disso, pensando não só no dinheiro, mas em qualquer aspecto da sua vida, ser razoável, ou seja, você agir de forma de acordo com um bom senso, que faça sentido para você e que muitas vezes para outra pessoa fala, putz, mas não, isso não faz tanto sentido, do que buscar uma forma 100% exata e racional de se agir. Porque muitas vezes essa forma 100% racional que faz, isso aqui faz sentido, para você na hora de colocar em prática, você não consegue sustentar no longo prazo. Então quando a gente está falando de dinheiro, que o fator tempo é muito importante, a gente tem que tentar ser menos friamente racional ao tomar decisões e ser o mais razoável possível. E aqui, é claro, a gente está falando de o que não é ser razoável, porque vamos fazer um parênteses, né? O Morgan Housel também fala no livro que ninguém é maluco, no sentido de as pessoas tomam as decisões que elas tomam com relação ao dinheiro, porque naquele momento que ela está tomando aquela decisão, aquilo faz sentido para ela. Né? As circunstâncias de cada um são diferentes. Né? Quem nasceu no Brasil tem circunstâncias diferentes de quem nasceu nos Estados Unidos, logo, só por essa diferença, você já lida com o dinheiro de forma diferente. O Brasil é gigantesco. Né? No Brasil, nós temos pessoas que nasceram em épocas diferentes, em famílias diferentes. Então, as variáveis são infinitas para definir como é que você vai lidar e vai, né, ter o trato ali com o dinheiro. Então, tem algumas decisões que são obviamente irracionais e são pouco razoáveis, mas mesmo assim são justificáveis baseadas nas circunstâncias daquela pessoa, porque foi aquilo que ela aprendeu. Né? Por exemplo, gastar no cheque especial, enfim, fazer um monte de dívida, não é uma atitude razoável e também não é racional, mas para aquela pessoa e para a maioria das pessoas no Brasil, porque a maioria das pessoas está nessa situação, é meio que elas é assim, as pessoas lidam com o dinheiro dessa forma. Então, não é nem para dizer que essas pessoas são malucas, mas de certa forma elas precisam ajustar a forma delas de lidar com o dinheiro para uma forma mais razoável. Não 100% racional, porque, como eu disse, nós seres humanos não somos planilhas. Então, o que a gente deveria buscar, né? Quando a gente está falando de dinheiro e não sendo 100% racional. O que esse ser mais razoável e não 100% racional traz pra gente e é o que a gente deve buscar, deveria buscar como objetivo com relação ao dinheiro. O primeiro ponto é reduzir a ansiedade financeira e conseguir dormir bem à noite. Então não importa muito se aquela decisão, ela na ponta do lápis, faz 100% de sentido. Né? Exemplo, tem gente que tem muito essa discussão de vale a pena alugar ou financiar. Né? Ter a casa própria e financiar ou alugar, enfim. Tem essas discussões. Tem umas que pô, a pessoa vai lá fazendo a ponta, tá aqui, ó, tá aqui, isso aqui que é o mais racional. Mas, meu amigo, a pessoa que está do outro lado tem circunstâncias diferentes das suas. Então, isso é um ponto importante também, né? Às vezes a gente fica tomando o que as pessoas na internet falam para a nossa vida, quando as circunstâncias da pessoa que está falando na internet são diferentes das nossas. Logo, a forma que eu vou ter de lidar com aquela situação quando eu estiver passando pela situação de fato vai ser diferente, porque eu sou uma pessoa diferente.
certo? Então você tem que tentar encontrar formas razoáveis para você de lidar com o dinheiro para esse primeiro objetivo, que é reduzir a sua ansiedade financeira e você conseguir dormir bem à noite. Outro ponto é você tentar agir de formas que reduzam a sua possibilidade de arrependimento no futuro. Isso aqui nós estamos falando de pensando em você lidar com o dinheiro e ser uma pessoa mais feliz, né? Ter um bem-estar. Então, é você pensar nas suas decisões e ver se aquela decisão, beleza, se eu tomar essa decisão hoje e der errado, isso vai me frustrar, né? Vai me fazer arrepender muito? Ou não tomar essa decisão? Sabe quando a pessoa às vezes fala, putz, eu vou tomar essa decisão, porque se eu tomar ela e der errado, eu vou ficar menos arrependido do que se eu não fizer. Então é meio que ter essa forma de pensar com relação ao seu dinheiro também. O terceiro ponto é equilibrar expectativa e realidade. Eu gosto muito de uma formulazinha que é a seguinte: a sua felicidade ela é igual à sua realidade menos a sua expectativa. Ou seja, você tem uma determinada expectativa e tem o que é a realidade. Se a realidade ela é superior à sua expectativa, você tem esse gapzinho aqui de felicidade, vamos dizer. Agora, você tem uma expectativa desse tamanho e o que acontece é esse aqui. Então você tem um gap gigante da sua expectativa que foi frustrada com a realidade, logo você tem uma queda na sua sensação de bem-estar e felicidade. Então, dentro das nossas decisões financeiras, a gente tem que buscar esse ajuste de expectativa e realidade, pensando no nosso bem-estar de longo prazo. Então, de novo, o que as minhas expectativas são diferentes das suas, a minha realidade vai ser diferente da sua. Então, é muito complicado. Por isso que eu falo que eu não quero vir aqui, meu objetivo aqui não é cagar regra, porque é impossível. Eu ouvi essa frase uma vez que o cara, não sei de quem é, se eu soubesse eu falaria de quem eu ouvi, mas é que finanças pessoais é muito mais pessoais do que finanças. Então é muito mais, a pessoa pode vir aqui na internet e ficar falando das formas, né, de como organizar o seu dinheiro, que seria a parte finanças. Só que a gente tem muito mais o efeito do pessoais, do comportamento, do que das finanças quando a gente está falando de dinheiro. E hoje em dia eu acho que está cada vez mais, né, tá ficando mais difundido isso, né, finanças comportamentais, economia comportamental, economia, psicologia financeira, enfim, isso está ficando mais comum. Então, e o quarto ponto é melhor ter adesão no longo prazo em uma estratégia que é imperfeita, quando a gente for analisar, do que pouca adesão a uma estratégia perfeita, mas desalinhada com a sua propensão ao risco. Então quando eu estava no meu negócio, na minha sociedade, para quem não sabe, né, se você não sabe, eu empreendi, sou empreendedor, enfim, mas até ano passado eu era sócio de uma educadora financeira, e uma coisa que eu sempre pensava, até porque eu li nesse livro e quando eu li eu falei, putz, faz muito sentido, quais são as ações que, não importa o que o mercado está falando, você tem que fazer 6 lançamentos por ano, por exemplo. Eu sabia que a gente não tinha tanta estrutura para fazer um lançamento, por exemplo. Então eu não fazia. Por quê? Bruno, mas aí você está deixando dinheiro na mesa. Mas aí você né, perde a oportunidade de fazer. Não interessa. Por quê? Porque é melhor uma estratégia imperfeita que me faça sobreviver no mercado por mais tempo do que uma estratégia perfeita que me faça ter um burnout e não conseguir tocar o negócio por mais tempo, entende? Ou que me faça tomar um risco gigantesco e me faça quebrar. Então é meio que esse sentido. Você precisa entender e encontrar uma estratégia imperfeita e razoável o suficiente para você que você consiga sustentar ao longo da sua vida. Não importa se o seu amigo, se o influencer, se o guru está falando que aquilo é imperfeito. Certo? Se aquilo é o que faz sentido para você, é isso.
Eu tenho exemplo dentro de casa, por exemplo, meu pai, eu falo com ele de investimentos. Ele não consegue lidar com oscilações. Então, não tem como, fala, porra, coloca seu dinheiro num ETF qualquer, que seja um negócio mais simples, mas que tenha oscilação. Ele não consegue lidar com aquilo. O que ele consegue lidar? Colocar o dinheiro dele num CDB, num investimento ali na caixinha do Nubank. É melhor do que não fazer nada. Então, é aquela estratégia imperfeita, razoável para ele que faz sentido, que para um monte de gente vai fazer, meu Deus do céu, que cara idiota, mas é isso. É assim que ele consegue e foi isso que fez ele chegar na situação que ele está hoje, que graças a Deus tem o dinheiro dele guardado, né? Ele não vai passar dificuldade na velhice dele, enfim, está sendo suficiente para ele suprir os gastos, enfim. E aí um ponto final, falando dessas estratégias imperfeitas, mas que podem ser no longo prazo, tem a questão das bets. Queria trazer essa discussão aqui das bets e do day trade. Por quê? É possível ganhar dinheiro e existem estratégias, existe estudo para você conseguir ganhar dinheiro jogando e fazendo day trade. Apesar de as estatísticas dizerem que a maioria absoluta, tipo 90% das pessoas perdem dinheiro com isso. Mas existe. Por que que elas são péssimas para mais de 90% das pessoas? Porque por mais que exista o estudo, exista a forma, a planilha que você poderia seguir, as estratégias que você poderia seguir para ganhar dinheiro fazendo isso, o efeito comportamental, o efeito mental que acontece com pessoas que fazem esse tipo de coisa, faz com que essas pessoas não consigam seguir as estratégias. Porque uma vez que ela vê o dinheiro dela indo embora num dia, por exemplo, ela, ao invés de seguir a estratégia, beleza, eu tenho um limite de perdas naquele dia, não importa o que aconteça, se eu perdi aquele tanto, eu paro. Não importa o que aconteça, se eu ganhei esse tanto também, eu paro. Não vou tentar ganhar mais, não vou tentar surfar no momento que hoje eu estou conseguindo. Entende? As pessoas não conseguem, é muito mais fácil falar do que fazer. Então a pessoa ganhou muito no day trade naquele dia, ela quer continuar porque, putz, tô ganhando. Aí o que ela ganhou, ela perde. Ela ganhou, ela perdeu um tanto e ela quer continuar para ela recuperar as perdas, ela vai perder mais. Então assim, existem, como eu falei, existem estudos e formas racionais de se ganhar dinheiro em bet, de se ganhar dinheiro com day trade. O problema é que é preciso ser frio, fiel à estratégia, ser capaz de ver essas perdas sem se abalar, ser capaz de passar por esses momentos de dificuldades e falar, eu sou fiel à estratégia, não importa o que aconteça. A maioria das pessoas não vão conseguir. Os que conseguem são os 10% que ganham dinheiro e os que não conseguem são os 90% que se ferram. E isso acontece também na bolsa de valores. Se você compra numa estratégia mais conservadora, vamos dizer assim, que é você comprar e segurar as ações, né? Buy and hold. Porque mesmo tendo um nível de risco menor do que o day trade, você precisa ter também fidelidade à estratégia para não acontecer o que acontece com muitas pessoas, que é comprar quando o mercado está agitado, então se a pessoa compra na alta, e quando o mercado está mal, ela vai não tem estômago para sustentar aquilo e às vezes até comprar mais para quando ele se recuperar, ela ter os ganhos. Então é preciso ter essa inteligência e por isso que é importante ter esse desenvolver essa estratégia que seja alinhada para você conseguir sustentar no longo prazo. Porque se você fica nessa de só compro aqui e vendo aqui, você está sempre perdendo a sua chance de subir, entendeu? Você está sempre comprando no preço mais alto, aí quando desce você vende, prejuízo, aí quando sobe você compra de novo, fica nesse vai e volta, você está só perdendo dinheiro, não está sendo constante, que é o mais importante.